Wolff, com a palavra. Sol, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Como parte de meu pronunciamento hoje, gostaria de informar que propus ao Senado Federal um voto de louvor ao Hospital do Câncer do Acre por mais uma ação de sensibilidade com o objetivo de diminuir a sensação de dor e a frieza típicas dos hospitais e tratamentos médicos rigorosos. Na última sexta-feira, eu tive a honra de participar da inauguração de uma nova brinquedoteca na ala infantil do Hospital do Câncer, em Rio Branco, entregue pela Federação das Indústrias do Acre, a FIAC, e pelo governador Tião Viana. A biblioteca, que na realidade é uma brinquedoteca e uma sala de aula com um acervo importante de livros infantis, leva o nome de Sara Assis Felício. Essa brinquedoteca foi construída e equipada pela comunidade industrial do Acre. O espaço leva o nome de Sara Assis Felício, que foi uma das pacientes do Hospital do Câncer, que morreu aos 57 anos após enfrentar um tumor cerebral por 3 anos. Sara foi uma das pioneiras da indústria do Acre. O Hospital do Câncer tem 375 crianças em tratamento e os tipos mais comuns da doença são a leucemia e o tumor cerebral. O diretor clínico do hospital, Dr. Antônio Vandetti, destacou que, antes, o espaço da brinquedoteca tinha apenas 9 metros quadrados e que era difícil prestar um atendimento adequado. Agora, ele disse que nós temos uma área tão adequada que a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, farão uma classe pedagógica para alfabetizar e ensinar as crianças em tratamento. As que não puderem sair da enfermaria ou de casa receberão também atendimento. O Hospital do Câncer do Acre foi inaugurado em 2007 e hoje é um dos orgulhos da gestão pública do Acre, principalmente do setor de saúde. O Hospital do Câncer foi inaugurado em 2007 pelo governador Binho Marques, depois de ter tido todo um esforço do governador Jorge Viana na construção. O governador Binho Marques finalizou a parte física e fez a aquisição dos equipamentos iniciais e foi inaugurado em 2007 com a presença do então governador Tião Viana. E o objetivo inicial era atender os principais casos de câncer e buscar a extinção dos tratamentos fora de domicílio, que era um número bastante elevado no Acre. Mais de 1.400 pacientes foram atendidos em 2008 no Hospital do Câncer. E, ao longo desses anos, o número de atendimento tem aumentado. Atualmente, são feitas 3.600 consultas por mês. São feitas 600 quimioterapias por mês e 15 mil campos de raio-x. E o investimento em medicamento por ano de 6 milhões de reais, sendo 4 milhões fruto dos repasses do Ministério da Saúde e 2 milhões bancados com recursos próprios da Secretaria de Saúde do Governo do Acre. E o próximo passo do Hospital do Câncer será uma ampliação com investimentos aproximados de 12 milhões de reais. Vai ter uma ampliação com mais 15 consultórios, 46 leitos,
2 semi-intensivos e 2 salas de cirurgia, imunohistoquímica, parque radiológico, diagnóstico invasivo, centro de estudos e pesquisa e ala administrativa. Vale ressaltar que a equipe do Hospital do Câncer é uma equipe muito respeitada por toda a sociedade, porque são médicos extremamente dedicados, sob a coordenação do Dr. Antônio, a doutora Valéria, que está lá também atuando desde o início, e vários outros da equipe que compõem o time do Hospital do Câncer do Acre. Por isso eu queria apresentar esse voto de louvor, porque eu sei o quanto que os pacientes e os familiares dos pacientes têm um carinho e um respeito todo especial por esses profissionais. São profissionais dedicados, são profissionais absolutamente comprometidos com a saúde e são profissionais solidários. Ouvi durante esse ato de inauguração na sexta-feira que a mão de um médico é como se fosse a extensão do coração de Deus. E, na realidade, eu senti esse clima com as crianças e os adultos também recebendo o seu certificado, não um certificado de conclusão de curso, mas um certificado de cura do câncer e fazendo um tratamento em casa, aliás, tratamento na proximidade da família, que é outro aspecto muito interessante, porque antes, todos os pacientes que tinham que fazer tratamento de câncer no Acre tinham que se deslocar para outros estados, outros centros do Brasil, e isso gerava, além da dor, além do desgaste, além da depressão, que são sintomas típicos de quem está sofrendo uma doença tão grave, ainda tinha que passar a dor da saudade, da ausência, da falta do apoio emocional que a família pode proporcionar. Então, por isso, o Hospital do Câncer mudou radicalmente a realidade dessas pessoas, desses pacientes que recebem o tratamento, um tratamento adequado, um tratamento tecnicamente comparável ao que se recebe em qualquer outro centro avançado do Brasil. E, por isso, o meu reconhecimento a toda a equipe do Hospital do Câncer do Acre. Então, nesse sentido, eu requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário, que seja consignado nos anais do Senado Federal voto de louvor ao Hospital do Câncer do Acre, em razão da qualidade no serviço público de saúde oferecido à população, com significativos e relevantes resultados alcançados no trabalho, no tratamento oncológico. Requeiro, ademais, que este voto de louvor seja levado ao conhecimento da equipe gestora, do diretor clínico, Dr. Antônio Vendetti, e de todos os integrantes da equipe do Hospital do Câncer do Acre. E esse voto de louvor que ora requeiro traduz singela homenagem a uma instituição de vanguarda no tratamento oncológico no estado do Acre e no Brasil. Inaugurado em 2007, o hospital trata os principais tipos de câncer e, atualmente, em razão da seriedade e dedicação de sua equipe, orgulha-se em realizar 3.600 consultas, 600 sessões de quimioterapias e 15.000 aplicações de radioterapia todos os meses, colocando-o, assim, em posição de destaque no plano nacional. Era o que tinha a dizer em relação a esse assunto, senhor presidente. Gostaria de pedir a gentileza de constar nos anais do Senado esse voto de louvor ao Hospital do Câncer do Acre, que fica em Rio Branco, a nossa capital. E gostaria também, senhor presidente, de fazer uma saudação especial aos moradores dos municípios de Santa Rosa e Jordão, que Santa Rosa fica no Rio Purus
e Jordão fica no Rio Jordão, acima da cidade de Tarauacá, onde pudemos estar na última quinta-feira com o governador Tião Viana, levando programas do governo e conversando com a comunidade sobre os desafios daquelas cidades. Quero dizer que foi uma experiência interessante poder chegar em Santa Rosa e depois em Jordão, municípios isolados que durante o inverno são assistidos pelo rio, recebem com muito mais facilidade as embarcações, mas que no verão ficam praticamente isolados, recebendo apenas o contato via aérea. E a gente esteve presente, a comunidade se reuniu para ouvir os programas de governo e o anúncio das ações todas que o governo do Estado realizaria em parceria com a Prefeitura de Santa Rosa e depois com a Prefeitura de Jordão. Foi uma agenda bastante enriquecedora e eu fiquei bastante agradecido de ter podido participar dessas atividades. E para encerrar, senhor presidente, gostaria de dizer que hoje esteve presente na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania o ministro da Justiça, ministro José Eduardo Cardoso, que fez uma exposição estratégica sobre todas as ações que o governo federal está desenvolvendo na área de segurança pública, todos os esforços que estão sendo empreendidos no combate ao crime organizado, no combate ao crack e à busca de tratamento para os seus dependentes, as ações estratégicas de fronteira para coibir o narcotráfico, todas as preocupações do governo federal em relação à situação carcerária no Brasil, e foi um debate amplo, com muitas perguntas, muitos questionamentos e muitas dúvidas puderam ser tiradas naquele momento. E, ao final, eu tive a oportunidade de fazer apenas um apelo ao ministro, no sentido de que o Estado democrático de direito não seja desrespeitado no Brasil. E eu fiz para ele uma reflexão justamente tomando como referência os últimos acontecimentos do Acre na chamada Operação G7. Eu disse para ele que a injustiça praticada contra um cidadão isoladamente constitui-se em ameaça a toda a sociedade. A defesa da Constituição pressupõe defesa intransigente dos direitos e garantias individuais e de todos os cidadãos. Por isso, a necessidade premente de, em todo o processo investigativo, ser garantido o devido processo legal. A Constituição Cidadã, em seu artigo 5º, inciso 54, diz: ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O processo legal prevê que a Polícia Judiciária investiga, o Ministério Público oferece denúncia e o Poder Judiciário julga e sentencia. O que está acontecendo no Acre neste momento com a Operação G7, deflagrada na última sexta-feira, com a prisão de vários empresários e 3 integrantes da equipe do governo do Estado pela Polícia Federal, não acompanhou o rito do devido processo legal. A Polícia Federal, ao fazer a escuta telefônica autorizada e pedir a prisão das pessoas consideradas suspeitas, cumpriu com a primeira parte do seu papel. Mas o fato do Ministério Público não tomar conhecimento do assunto ou ser informado sobre o assunto através dos meios de comunicação fere frontalmente o princípio da razoabilidade processual. A ação foi tão espetacular e politizada que teve cobertura praticamente online pelos grandes meios de comunicação. O Ministério Público não foi informado. As próprias pessoas presas não receberam cópias do processo e nem os seus advogados. Mas a Rede Globo de televisão já estava com sua equipe de reportagem pronta para acompanhar
o espetáculo das prisões. E o pior é que, da mesma forma que o Ministério Público não tomou parte da denúncia, por desconhecê-la por completo, também as pessoas presas estão até hoje, 6 dias depois de suas prisões, sem sequer terem tomado conhecimento do processo ou da acusação que pesa sobre cada uma delas. Diante de uma situação como essas, o que a gente tem a refletir é que o devido processo legal implica em que a Polícia Federal possa fazer a sua investigação, a Polícia Judiciária, o Ministério Público possa oferecer a sua denúncia e o Judiciário, o juiz, possa sentenciar, julgar e sentenciar para encontrar culpados ou não no processo. As pessoas investigadas e nem seus advogados tiveram acesso ao processo instaurado. Nenhuma dessas pessoas foi julgada e condenada pela Justiça, porque não tiveram ainda respeitado o seu direito de defesa, mas já foram moralmente condenadas com ampla divulgação de suas prisões, como se todas as provas coletadas fossem irretocáveis e essas pessoas fossem indefensáveis. Temos que tomar muito cuidado com a judicialização da política. O mesmo cuidado temos que ter com o risco da politização da justiça. E mais cuidado ainda temos que ter com o risco da eleitoralização da justiça e da polícia diante dos fatos cotidianos. O que vemos nesse momento são pessoas desprovidas de qualquer escrúpulo, tentando tirar proveito político eleitoral dessa situação. Vamos aguardar o desenrolar desse processo, respeitar o direito de defesa das pessoas envolvidas e, ao final, vamos esperar o posicionamento da Justiça. Tendo culpados, certamente eles receberão a pena devida, mas não é justo, não é correto que se tenha um pré-julgamento, que essas pessoas sejam previamente condenadas sem que tenham sequer exercido o seu direito de defesa. Então é essa a posição. Eu sei que esse assunto ele vai causar grande repercussão, porque nós da política somos permanentemente vigiados e todos os assuntos que dizem respeito a autoridades políticas, quando se tornam público, principalmente um assunto desagradável como esse, acaba automaticamente somando para aquele velho conceito de que na política todos têm algum tipo de débito com a justiça. E na realidade a gente precisa provar o contrário. A gente precisa provar que a política é o espaço das grandes realizações, é um espaço de sonhos, é um espaço de construção de coisas boas para a sociedade. No Brasil e no mundo, onde está a política, tem que estar o desejo de fazer as coisas boas. E quando ocorre um tipo de desvio de conduta, como está retratado nessa tal Operação G7, nós temos que combater com a mesma veemência. Combater os desvios de conduta, mas combater também aqueles que tentam se aproveitar dessa situação para tirar dividendos eleitorais, querendo ludibriar a população com certos conceitos, como se todos fossem iguais e todos estivessem praticando atos ilícitos. O que temos é a responsabilidade pública e ética do governador Tião Viana de contribuir para que a apuração dos fatos se dê da forma mais tranquila e transparente e, com certeza, se houver responsabilização, se a Justiça chegar à conclusão de culpados, que essa decisão seja da Justiça e não uma condenação prévia por pessoas que querem já fazer a sua interpretação prévia, querendo já estabelecer uma condenação sem que
as pessoas envolvidas tenham seu devido direito de defesa. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Aníbal Diniz. Próximo.